Agora observe. No fim do tempo, não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no fim do tempo, na última parte da semana, onde acabamos de tomar as 70 semanas de Daniel. Cristo profetizou por 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados. É isto correto? E este príncipe, durante este tempo, fará um pacto com o povo de Daniel, que são os judeus. Agora, é aí quando a noiva será tirada. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Grande Criador, aceita a nossa vida diante de Ti. O que temos a oferecer é a nossa vida. Estamos agradecidos por tantas bênçãos que temos recebido para o corpo, para o espírito e para a alma. E aqui estamos certos que mais uma vez o Senhor nos alimentará através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre a noiva vai passar outra vez. Enquanto falamos da noiva, que é a esposa, vamos ter em mente também o povo pentecostal. O povo pentecostal é o que crê até hoje que eles são esta noiva. Irmão Brana, na obra-prima 204, ele diz: e como a vida está tirando o seu último pedaço de casca, pois a casca está secando.
Quantos sabem que os pentecostais estão secando? Eu quero frisar bem nisso, que a gente na mensagem está tentando voltar a um trabalho pentecostal. Agora escuta o que o irmão Brana diz, o que acontece com os pentecostais, o que aconteceu há 50 anos atrás. E eles estão querendo reviver o momento pentecostal. Então está escrito: quantos sabem que os pentecostais estão secando? O que é isto? A vida está saindo deles. Francamente, já saiu. Então, se nós tentarmos voltar ao movimento lá de trás, de 100 anos atrás, achando que é uma grande coisa, esse movimento já havia secado em 1960. E as pessoas hoje, dentro da mensagem, não falamos nem do povo fora da mensagem, mas dentro da mensagem do profeta, eles estão ainda querendo formar um movimento pentecostal, que o irmão Brando disse que secou, que já acabou, que a vida já saiu deles. E se aquela noiva já está em cena, eu gostaria de saber se a noiva está em cena. Esta noiva está formada. Eu gostaria de saber se esta noiva já está formada. Agora, no tempo dele, nos dias dele, havia uma noiva, todos nós reconhecemos isto. Uma noiva no tempo do profeta. Não era a noiva ainda que viria no último dia. Através da própria mensagem, você vai vendo a leitura e percebendo que nem a noiva dos dias do irmão Brana. Agora, o irmão Brana teve a visão da noiva. Vamos ler um pouquinho aqui e notarmos uma noiva e uma igreja. Você não pode confundir. Tem uma noiva e tem uma igreja. A noiva, ela recebe o azeite. A igreja não consegue receber o azeite, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é falar línguas. O Espírito Santo não é poder de curar. O Espírito Santo é ter a mensagem do dia. Nos dias de Lutero, quem não recebeu a mensagem de Lutero não tinha o Espírito Santo em porção de justificação. Nos dias de Wesley, quem não recebeu a mensagem de Wesley também não tinha o Espírito Santo na porção da santificação. Aqueles que viveram nos dias pentecostais por volta do século XX, se eles não tivessem a mensagem correta, eles não poderiam naquele dia manifestar o poder do Espírito Santo, que era falar línguas, curar enfermos e distribuição dos dons espirituais. Quem não tinha o Espírito Santo. Aí veio outra mensagem após os pentecostais. A mensagem do profeta Elias, ignorada pelos pentecostais, que é o ministério tríplice, que é Elias, filho do homem e sétimo anjo. Malaquias 4, Apocalipse 17, 11, Mateus 17, 11 e Apocalipse 10, 7. Então nós temos ali 3 ministérios dentro de uma pessoa. E quem não tinha esta mensagem naquele dia, não tinha o Espírito Santo. Por isso o profeta estava dizendo que a vida já havia saído dos pentecostais. Porque a vida agora estava na mensagem de Elias.
Ele não podia pregar uma mensagem dizendo: a vida está no que eu prego. Deus não faz isso, deixa por conta das pessoas entender a mensagem, ouvir a mensagem e dizer: eu sei qual é a verdade. No meio de tantas mensagens, você tem que descobrir uma. No meio de tantas igrejas, você tem que descobrir uma. No meio de tantas noivas, você tem que descobrir uma, porque é uma só. Mas aí, cada tempo é que ela manifesta. Quer dizer, hoje você quer viver na noiva americana. Ela já passou. A noiva americana do tempo de William Branham. Já passou a noiva e a igreja americana. Ela prossegue, na verdade, a igreja americana prossegue nos demais países, porque o Brasil se revestiu de uma mensagem pentecostal. Então, aquela mensagem da igreja veio para o Brasil também, quando as Assembleias de Deus fundou seu trabalho aqui no Brasil. Então, a mensagem pentecostal veio para cá, e aquela mensagem já estava sem vida, por volta de 1960. Mas continua. A gente percebe que está acabando a vida. Como o homem, depois dos seus 56 anos, ele está vivendo no seu final. Porque vai acabando a vida. E ela começa a acabar nos seus 20 anos. Começa a acabar a vida. E cada raio-x que você tira, você está tirando um pouco da sua vida. E quantas vezes você faz isto? Então nós, depois que passamos dos 56, nós estamos vivendo no último raio de vida. Aí a pessoa acha que é uma grande coisa ainda. Já está vivendo no último raio de vida. Já enfraqueceu, já não pode fazer o que fazia quando era jovem. Não adianta querer trabalhar como era jovem, que já não vai suportar mais. É a idade, é os raios de vida que vai acabando. Então, aqueles raios de vida que tinha no tempo de Pentecostes, quando começou o século 20, aquilo veio para o Brasil, através desse ministério das Assembleias de Deus, e outros que chegaram aqui. Mas aquilo acabou em 1960, certo? Aquilo terminou a vida, porque aí a mensagem que chegou no Brasil, por volta de 1965, por aí, a mensagem estava chegando no Brasil também. Era a outra parte que o povo havia rejeitado na América do Norte. Aquilo que manifestou o ministério de Elias, estava manifestando o ministério do Filho do Homem e do sétimo anjo, eles rejeitaram na América do Norte, e aquele ministério estava passando para cá, e o profeta morrendo. Em 65, o profeta morreu, e o que veio para nós foi apenas a primeira e segunda etapa do profeta, grandes sinais e maravilhas que ele tinha feito, Deus através dele, operando, mas a mensagem mesmo dele não pôde chegar ao Brasil por volta de 1960 e 70. Aí nós temos a mensagem chegando ao Brasil, que é a verdadeira mensagem do profeta, que é a terceira etapa, por volta do ano 2000. Então agora você vê que nós estamos com 17 anos. E esta também está chegando ao seu fim. Cada um tem que perceber. O Espírito Santo será derramado depois de nós. O Espírito Santo será derramado para os judeus, não mais para os gentios. A última gota do Espírito Santo para os gentios
é a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. É a última gota. Terminando o capítulo 10 de Apocalipse, termina a vida para a noiva gentia aqui na terra. Só falta ela ser raptada. Então a gente tem que caminhar. O que é o Espírito Santo? Como recebemos o Espírito Santo? E no tempo que você vive, é o tempo que você tem que mostrar para as pessoas que crê, não numa mensagem pentecostal. Esta foi viva em 1900, morreu em 1960, e você quer ressuscitá-la agora. Não adianta, ela nunca mais levantará. Nenhum movimento que caiu levanta. O movimento de Lutero nunca mais levanta. O movimento de Wesley nunca mais se levantará. O movimento pentecostal, que foi feito com toda honestidade e sinceridade, não tente comparar os pentecostais de 1908, 1910, compará-los com os crentes hoje das igrejas, mesmo de onde foi fundado, que foram as Assembleias de Deus. Não tente comparar. Aquela vida já morreu também. Aquela vida pentecostal que apareceu em 1910 acabou também. Então tinha que vir outra mensagem, e o povo deveria caminhar nesta outra mensagem para poder dizer: eu tenho azeite, eu tenho o Espírito Santo. Recebeu a mensagem pentecostal, logo veio a mensagem de Elias, rejeitaram a de Elias, eles não tinham azeite. A mensagem de Elias veio em seu todo para nós. Terminou a mensagem de Elias, entrou a mensagem de João. Alguém diz: como que vocês podem dizer que terminou? Porque a mensagem da esposa, ela recebe do esposo. E quando aquilo termina, é porque entra na fase final desta esposa, que é um grupo de pessoas, são gentes desse tempo, que tem conseguido caminhar com o Espírito Santo do dia. Se você diz, o irmão Breno diz, você diz assim: eu recebi o Espírito Santo, como foi no Pentecostes. Ele diz: só que hoje pode ser um pouquinho diferente. Aí o povo da mensagem diz: eu recebi o Espírito Santo quando o irmão Breno estava na terra, mas hoje é diferente. Porque nos dias do irmão Brana, vamos falar, nos dias pentecostais não sabiam nem do batismo em nome de Jesus Cristo, nem da unidade de Deus, não sabiam. Quando eles começaram a saber, por volta de 1950, William Branham já estava na terra, já estava pregando há muitos anos que Deus é um só. Você não pode fazer 3 pessoas um Deus. 3 pessoas seria 3 deuses. Mas você tem que ver o Pai, que é Espírito, no Filho. Assim como que você vê o Espírito Santo na igreja. Você não terá uma igreja e um Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja. Está operando na igreja, chamada esposa, nesse dia. Amém. Tenha paciência aqui comigo um pouquinho, para vocês saber como o irmão Branham ensina. Obra-prima 189, ele diz assim: mas quando esta noiva, ela estava olhando, é aquele que estava falando comigo e de pé, junto, seus olhos, ela era a mais limpa, está falando da noiva. As pessoas que de aparência mais dócil que eu já vi em minha vida. Parecia que havia uns 12 ou mais. Irmão Branham mostrando o povo noiva daqueles dias. Eu não sei quantos estavam na frente, mas ali havia somente um grupo deles. E passou docilmente com uma melodia
e seus olhos abertos, observando enquanto ela passava. Oh, ela era limpa, ela era linda. Eu olhei para ela, e enquanto ela passava, ele disse: agora nós examinaremos, esta é a noiva. Aí a voz falou para ele: agora nós veremos as igrejas. E não somente a noiva daquele dia, que irmão Branham disse ser muito pequena, mas que tinha também as igrejas que não conseguiram receber o Espírito Santo naquele dia. Eles receberam do início do século 20, mas o Espírito Santo tinha sido derramado em 1950 em diante, através da mensagem do profeta, e eles não perceberam aquele derramamento de mensagem. É como tiveram pastores que disseram assim: na verdade, houve aqui no sul um derramamento de CDs. Se eles entendessem que aquele tempo do derramamento dos CDs era o derramamento do Espírito Santo, eles dizem: o que tem a ver CD com o Espírito Santo? A voz de Deus está no livro, está nas letras da Bíblia. A voz de Deus sai e vai para o pregador. A voz de Deus saiu e foi para a fita cassete de William Branham. A voz de Deus saiu do tempo do irmão Branham e veio para o CD no tempo da esposa. É tão claro. Você sabia que nem Goiânia tinha CD quando vocês em Franca já tinham CD? Nem Goiânia tinha, eles estavam criticando o que vocês tinham. Eles estavam criticando, por quê? O Espírito Santo já havia passado para outra mensagem, e eles ficaram na mensagem anterior, ficaram jubilosos com o que tinham, quando Deus já tinha mandado algo novo. Eles não queriam, então eles perderam o Espírito Santo, através de CD. Sim, era obra de Deus naquele dia. Irmão Branham disse que as fitinhas cassete era obra de Deus por todo mundo, e foi, venceu o tempo. Hoje você não tem nem onde tocar fita cassete, me diga. Nós já acabamos com o nosso aparelho de fitinha cassete, não existe mais. É isso que vocês têm que entender. Ela mudou, passou para CD, passou para MP3. Foram os primeiros que fizeram MP3, foram vocês, uma igreja pobre, pequena, de Franca. Foi vocês que fizeram. Eles não sabiam que era a esposa, eles não sabiam que era o derramamento do Espírito. Pegaram um pastor do Mato Grosso e outro ali do sul, e eles uniram para falar: na verdade houve um derramamento de CD lá no sul. Eles não sabiam que aquele derramamento era o derramamento do Espírito Santo. Eles não sabiam, ninguém entendia, porque aqueles CDs estavam dizendo: o Cordeiro saiu do trono. Eles nunca tinham ouvido. O último eleito já entrou. Eles não ouviram e nem queriam aceitar. Deus tem novo nome, já estava sendo pregado naquele tempo, mas eles não puderam receber. Era o derramamento do Espírito Santo no ano 2000, aqui no Brasil. Como foi derramado o Espírito Santo? Em forma de primeira e segunda etapa, no tempo do pastor Joaquim Gonçalves Silva, em 1972. Aquilo era o Espírito Santo. Quando chegou no ano 2000, eles também secaram a mensagem de Goiânia, do Centro-Oeste. Aquilo secou. Eles não perceberam. Aí começou os CDs lá no meio deles. Eles recebendo o CD e davam uma examinadinha, não tinha coragem de crer, porque eles já estavam estabelecidos. Mas eles têm que saber, aquele tempo começou a esposa. E são poucos, na verdade, não são muitos.
Não é que é o nosso grupinho pequeno aqui, mas no Brasil e fora do Brasil, são poucos que crê que pode receber o Espírito Santo derramado nesse tempo final. Você sabe que está terminando quase o tempo do CD, do DVD, já entra o MP4 e um monte de coisa que eu nem sei, tem coisa mais nova. Daqui a pouco a mensagem está lá com os judeus, totalmente diferente. E o povo aqui, que recebeu o Espírito Santo, esta noiva, que ia passar outra vez, ela não passou apenas a primeira vez, na igreja primitiva, ela tinha que passar outra vez. Passou uma sombra da noiva nos Estados Unidos, mas o irmão Branham mesmo diz que a noiva viria. Vamos ler aqui outra vez, vocês já conhecem esse parágrafo, 72, ao nascer do sol, mas eu tenho que ler aquilo também. Mas preste atenção, a qualidade de igreja. Agora nós veremos as igrejas, e elas vieram, o irmão Branham tendo visão como as igrejas estavam chegando. Eu as observei, chegando, enquanto elas chegaram, cada uma parecia pior que a outra. Eu nunca vi um grupo tão imundo em minha vida. E quando ele disse, aquela voz disse para o profeta, o próximo, eu ouvi um barulho, isto disse o próximo. Ele disse, aqui vem o grupo americano, 190 obra-prima. O irmão Branham está falando de coisa do tempo dele. Agora eu sou americano, mas isto simplesmente me deixou doente. Agora eu quero que você entenda uma coisa, esta não era a noiva, esta era a igreja americana. O grupo americano não era a noiva. Havia uma noiva naquele dia, junto com o profeta, mas quem não creu, então formava esse grupo americano aqui. Eu não sou o suficiente eloquente para, numa audiência mista, dizer o que estava acontecendo. Vocês terão que ler entre linhas. Mas quando as mulheres estavam chegando, o líder delas era uma feiticeira. Eu quero que isso aí seja acertado mesmo na cabeça da Taxinha, porque você tem que ver que o líder delas não é o líder da noiva daquele dia americano, não, era o líder da igreja, das igrejas, que o irmão Branham está falando, e aquele líder era como uma feiticeira. Ela tinha um imenso nariz comprido e uma boca grande, para falar contra a mensagem do dia. Ela não creu na mensagem do dia. A igreja americana não creu, mas ali havia uma noiva naqueles dias, que não era a última noiva. Ela vai passar outra vez, diz o profeta. Deixa eu ir para frente, tem muita coisa, se você quiser ler em casa, 190, 191 da obra-prima, você vai ver as características da igreja americana, que ele diz que ela andava e portava como uma prostituta. E uma prostituta, na verdade, é aquela que sempre faz coisas contrário ao seu cabeça. Eu pensei, é esta igreja, 192, obra-prima. E ali foi ela. E eles estavam cantando isso aqui, esta música de twist, Andy Roll, que era o rock and roll. Vocês sabem, ou seja, o que for que eles chamam, cantando assim, é esta igreja. E eu estava ali de pé, em meu coração eu estava chorando. Olha, há muitos anos atrás, eu vi uma mensagem de Nova York, de um dos maiores pregadores de Nova York, que hoje já descansa no Senhor. Mas a igreja dele cantava um rock quente. E esse pregador
era do tempo do irmão Branham. Será que não percebia isto? Para não deixar essas coisas estar dentro de sua igreja? O twist, o rock and roll. E eles fizeram uma das maiores igrejas de Nova York. E com um ritmo desse. E você tem que ver que no Brasil, nós temos também igrejas da mensagem, que elas estão desse jeito. Pastor conhecido meu já foi visitar essas igrejas. Ele disse: se eu não tivesse saído da frente, eu tinha levado um pontapé no peito. Porque eles pulam, eles gritam, eles dão um salto mortal dentro da igreja. Eles rebolam, eles balançam. Não é o povo pentecostal, não. Povo da mensagem. Por quê? Sua mensagem já morreu. Sua mensagem já secou. A vida já saiu dela. Já saiu destas igrejas. Porque não observa a música como o irmão Branham observou. No tempo do irmão Branham não tocava esses rock. Agora não é só por causa disto. Se você não toca o rock, mas você também não vê a mensagem do dia, você está incluído no meio deles da mesma forma. Está sem a vida, sem o Espírito que prosseguiu na mensagem depois da mensagem do profeta. Eu sei que eles estão dizendo, não tem outra mensagem. A Bíblia diz que tem. Nós vamos crer na Bíblia. William Branham diz que tinha. Deus falou para o William Branham: não diga a ninguém. Por quê? Porque teria alguém para dizer. Eles deveriam perceber isto. O William Branham foi o último mensageiro das eras. Agora depois dele ainda tem Apocalipse 10, 8 a 11 cumprindo. Mas as pessoas não estão percebendo. Outra vez, presta atenção, esta é a igreja. Ele continua: eu estava ali. Para mim não é nada mais no mundo a não ser. Ela é aquele concílio mundial de igrejas, dirigindo-os diretamente à esquerda. Me perdoe, dirigindo diretamente pelo caminho por onde ela estava indo. Eles seguiram para a esquerda e desapareceram no caos, na destruição. Porém, continuavam tocando esta música e fazendo barulhos bastante estranhos, e balançando seus corpos de um lado para o outro. Se você não crê no que eu estou falando, escuta de vez em quando um culto desse povo aí. Escuta. Vai ver um culto deles pela internet. Dá mensagem da primeira e segunda etapa. Pega alguns que têm o apelido de terceira etapa. Escuta eles para vocês verem. Dançam, bailam, rebolam. Eu já vi até homem rebolar. Eu achei até bonito. Falei, que gracinha. Ele saía no corredor assim, rebolando do jeito da música. Agora, o que o profeta está dizendo? A vida tinha saído dos pentecostais. A vida agora tinha saído do povo da mensagem. E eles não perceberam isto. Aí 193, obra-prima. E eu comecei a inclinar a minha cabeça. Quer dizer, é isso que nós temos preparado para Deus. Um tipo de gente deste, que age que nem o mundo, que fala igual ao mundo, que canta igual ao mundo, que rebola igual ao mundo. Esse é o tipo de gente que nós temos preparado para Deus. A voz veio e disse para ele: espere, a noiva deve vir outra vez. Não era somente até no tempo americano que passou a noiva e passou as igrejas, mostrando as características da igreja nesse espaço de tempo. Que qualidade terrível tem a igreja que chama de crente, de servir a Deus, e muitas delas dizendo: eu creio, nós cremos em William Branham, cremos no profeta.
Bom, quem crê em Jesus já tem feito a coisa errada, quem crê em William Branham também tem feito a mesma coisa errada. Não é você pensar, porque diz crer no profeta, que é certo. Como nem todos que diz crer em Jesus está certo. Atenção, a noiva deve vir outra vez. E eu olhei, e aqui vinham elas outra vez. E elas passaram, damas de aparência dócil. Eu penso uma coisa assim, irmãos. Gente hipócrita. Mulheres hipócritas, homens hipócritas. Pessoas que não sabem tratar o seu semelhante. Que não sabem agir na forma cristã para com as pessoas. Pessoas que não olham para a sua própria vida e não dão uma examinada e vê, o que eu falo está errado, o que eu penso está errado, a forma de eu agir está errada. Quantas vezes você vai encontrar alunos querendo corrigir professores? Isso tem acontecido. Não param de falar, não calam a boca. Deveriam perceber isto, que estão agindo errado. Se tem um professor, ele que ensina, ele é o mestre. Se o Espírito Santo é o mestre, você vai ouvir só um, que o Espírito Santo é um, e o Espírito Santo só vai operar em um, e através daquele um, semeia para toda a verdadeira esposa daquele dia. É aquele azeite que está sendo derramado. Eu observei, cada uma estava vestida de uma forma diferente. Ele está falando agora de uma noiva universal, vestida de forma diferente. E uma atrás tinha o cabelo longo, pendurado assim, e tinha ondulado ao redor. Devia ser alemã, ou algo assim. Eu as observava, eles estavam em uma visão. E então, quando começaram a partir, 2 ou 3 delas saíram da fila, e eu ia gritar para elas, e elas estavam tentando voltar para a fila outra vez. E eu as vi, e na visão, simplesmente desapareceu gradualmente, e mudou para mim. Eu quero ler mais um parágrafo aqui para você. Tem sempre uma noiva verdadeira. Existem várias, mas tem uma verdadeira. Existem várias igrejas, e que elas procuram copiar uma da outra. O que nós temos que fazer é ver se a nossa vida está de acordo com a Bíblia, com a palavra. Não somos mais santos que ninguém. Simplesmente queremos fazer a coisa certa. Desejamos o que é correto. Queremos andar onde o Espírito Santo está. Queremos o azeite. Receber o azeite não da América do Norte. O azeite que caiu na América do Norte abriu a palavra, revelou a palavra, mas não pôde nos ensinar tudo, porque Deus diz para ele: não diga a ninguém. Então você teria que saber que nós teríamos que ter uma outra mensagem depois de Apocalipse 10, de 1 a 7, que veio e revelou a palavra. Mas faltava mais uma mensagem, que alguém comeria aquela palavra revelada. Uma pessoa chamada na Bíblia de João, foi ele quem escreveu o Apocalipse. Ele que teve aquelas visões, e agora ele tinha que comer o livrinho. Que livrinho? Aquele que foi revelado pelo 7º anjo. Então ele não tinha que comer cura divina. Isso já existia no tempo pentecostal. João não tinha que comer língua estranha. Já existia no tempo pentecostal. Secou e acabou. Não que você não crê nas línguas, mas você não pode tê-las agora como uma manifestação nesse dia.
Você tem que saber que Deus está falando uma outra língua para você. Deus está falando num idioma desconhecido do irmão Brana. O irmão Brana não conhecia esse idioma. E Deus está falando nesse idioma desconhecido, que é o português. Deus tinha que passar por aqui. Sabe por quê? Porque aqui é o fim do mundo. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. E a mensagem chegou. Fim do mundo não foi América, fim do mundo é para cá. É o nosso período, é o nosso tempo. Deus está com uma mensagem que o Espírito Santo foi derramado. Parágrafo 200. Cristo, mistério de Deus revelado. Presta atenção para mim não explicar muito e você já vir. Pode você ver agora o mistério tríplice? É Deus manifestado em Cristo, logo Cristo manifestado na igreja. E tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva, varão e fêmea, os quais são um. Agora eu quero que você veja, pela Bíblia, quem foi feito à imagem de Deus? Nós estamos na era da mulher, todo mundo sabe. Nós estamos no direito dos povos, que Laodiceia quer dizer direito dos povos. Mas é a era da mulher. Mas vem uma pergunta: quem foi a imagem de Deus? Quando Deus, na sua criação, em Gênesis 1, 27, o que Ele fez? Ele criou o homem, não é? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso é para provar para nós que o primeiro homem que Deus criou, ele tanto era macho como era fêmea. Não está escrito aqui? Macho e fêmea os criou. A mulher estava nele. A mulher estava no homem. Mas Deus criou o homem, porque o homem é a imagem de Deus. Agora precisava aparecer a imagem do homem. Aí Deus adormeceu Adão e tirou da sua costela, aquela costela, e fez uma mulher. Ele não teve uma criação à parte de vou fazer uma mulher. Ele pegou a mulher feita no homem. O homem é a imagem de Deus. E a mulher é a imagem do homem? Eu acho que não só nós, né? A Bíblia tem que falar isto, né? Que se Deus é o meu cabeça, eu sou a imagem dele, ele é meu cabeça. Mas quero que saibais, 1 Coríntios 11, 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. As pessoas não admitem. Enquanto vocês não chegarem a ver a criação de Deus da forma correta, que Ele fez foi o homem à sua imagem, não a mulher. A mulher é a imagem do homem. E para começar, quando Deus fez o homem à sua imagem, o homem era espírito. Por quê? Deus é espírito. Então Deus fez o homem espírito. Logo Deus fez o homem do pó da terra. Aí é o homem animal. Ele vem do pó da terra. Esse é o mortal. Porque foi esse que pecou, foi esse que errou. Então ele passou a morrer. Mas dele foi que saiu a sua imagem. A mulher, a imagem do homem. Nós somos, como igreja, a imagem de Cristo. Cristo é o nosso cabeça.
A minha cabeça é que está me direcionando aqui, ó. É a minha cabeça. É meu espírito que está fazendo eu mover. É o meu espírito. Está na minha cabeça, não está no meu pescoço. Não está nas minhas mãos, nos meus braços. É o espírito que está na minha cabeça, na sua cabeça. Quando a cabeça não está boa, o corpo todo sofre. Não sabe para onde vai. Quando você tem um problema no ouvido, no labirinto, ele te descontrola e você não sabe para onde vai. Você levanta a cabeça, fica tonto, você abaixa, fica tonto. Um problema no ouvido, agora pensa bem acima. Um problema na cabeça. O homem é o cabeça da mulher, se ele for um cabeça doente. Cristo é o cabeça da igreja, mas ele é perfeito, ele é obra-prima. É uma obra perfeita, assim, a mulher teria que ter para si um marido, um homem, obra-prima, porque o homem foi obra-prima de Deus. Ela saiu da obra-prima. A mulher não é obra-prima, o homem é obra-prima. Eu tenho que falar coisas que é da Bíblia, não estou falando coisa da lei, do mundo que nós vivemos. Nenhum homem tem que fazer coisa ruim, coisa má para a mulher. Para começar, a mulher saiu dele. Para ele fazer algo mal para uma mulher, ele tem que estar dominado por um espírito mau, e não é a imagem de Deus. Ele pode ser a imagem de uma igreja, a imagem de um animal, mas ele não é a imagem de Deus. Que com a imagem de Deus ele fará boas coisas, saberá controlar sua mulher, que saiu dele, é uma parte dele, mas ele é o cabeça daquela mulher. Deus é o cabeça do homem, porque Deus o fez, Deus fez o homem. Já estou quase a encerrar, mas me dê mais um minutinho para mim ler aqui. A igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito, porque a vida está no sangue. 200, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia. Esse é o batismo do Espírito Santo. A vida está no sangue. A vida, o Espírito Santo, a mensagem do dia está no seu sangue. Entendeu? É a mensagem do dia no seu sangue. É a vida no seu sangue. O sangue não é a vida, mas a vida é o Espírito que está no sangue. E a vida é a palavra do dia, que é o Espírito Santo, para estar no seu sangue, nas suas veias, para você dizer: eu creio, eu vivo essa palavra, eu sei quem tenho crido. Amém. Porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo, o qual nos batiza no seu corpo, porque reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. As denominações nunca chegarão a tocar nisso. Você pode ver que as denominações da mensagem nunca vai tocar no novo nome branco. As denominações da mensagem nunca vão tocar no João que comeu o livro. Tocar quer dizer chegar lá. Nunca vão chegar lá e ver, porque foi um João que comeu o livro. Eles estão querendo comer o livro agora, quando o livro foi comido no ano 2000. Não existe livro para comer mais. Já foi comido. Até o livro desapareceu. Agora você precisa dar atenção à mensagem do dia que você ouve. Escuta. As denominações nunca chegarão a tocar nisso, porque é uma revelação. É a revelação do novo nome. É a revelação dos 7 trovões. É a revelação do 7º selo. A noiva o sabe muito bem. Eva também o soube. Porém ela caiu. Mas esta, não dos dias de Brana. Ele está dizendo, esta, a noiva que viria,
sabe e não cairá. Porque ela está ordenada, aleluia, ordenada para não cair. Amém. Ao nascer do sol, que vocês já conhecem, vou ler uma parte também, 72. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia. É o William Branham que está falando isso. Como que ele vai dizer, irmão, tem que haver uma, se ele era o último mensageiro? Para haver uma noiva, é aquela que comeria o livro, o livrinho, como nós temos na Bíblia. João, vai ao anjo, toma dele o livrinho e coma. Mas eles não querem esse livrinho, eles não querem essa mensagem. Mas William Branham estava falando de uma noiva que viria, mais noiva e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá a mecânica, os livros do profeta, a Bíblia, isso é mecânica, mas também terá a dinâmica, que é o Espírito Santo, que está na Bíblia, que é o Espírito Santo, que está na mensagem. Muita gente tem a Bíblia na cabeça, a mensagem na cabeça, não adianta nada. Tem que ter a dinâmica, não a mecânica, isso é mecânica. Você ter livro, conhecimento do livro da mensagem, isso é mecânica. A mecânica de um carro pode estar perfeito, mas se não tiver combustível, não vai adiantar nada. Não adianta você polir as rodas, a calota, ajeitou tudo. Eu tenho um carro, mas ele anda, eu não tenho gasolina. Tendo gasolina, precisa ter faísca para poder pegar fogo. Aí pega fogo, entra em dinâmica. Aí os pistões funcionam. Porque não é só mecânica, é dinâmica. O povo tem a mecânica da mensagem. Billy Paul, filho do profeta, viu a dinâmica do pai, mas ficou com a mecânica, que é a mensagem. Agora, não se tem muita mecânica, porque os Estados Unidos estão trabalhando em torno da mecânica, do livro. Mas o espírito desse livro, aquele espírito que ungiu a William Branham, é como a Bíblia, aquele espírito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude. Como Deus ungiu a William Branham, o sétimo anjo, com Espírito Santo e poder. Como Deus vem ungir a noiva no último dia, essa esposa, com o Espírito Santo, com esta palavra, ela é diferente. E sabe o que leva a gente a fazer? Andar direito, fazer a coisa direito, pensar direito, pedir perdão quando erra. Nós somos pecadores, falhos, temos que pedir perdão. Senhor, me perdoa, me limpa, me guarda, faça-me um vaso de bênção nas tuas mãos. A noiva, diz o profeta, vai passar outra vez. E aqui no Brasil, ela está passando outra vez. A última vez é que você ouve a mensagem e ela está passando por aqui para poder te alimentar, para poder te dar poder, para te dar graça. É ela passando outra vez. Você tem a cópia? Bom Pai, muito obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade de crer na sua palavra, crer na mensagem do seu profeta, crer na manifestação de Apocalipse 10, 8 a 11,
que é a noiva que ia passar outra vez, depois de Brana. A noiva passou por Brana, pela América, mas agora tinha que passar outra vez, e ela passou depois de Brana por João. Quando o irmão Brana já partiu, já descansa no Senhor, e aqui a palavra, aquilo que foi pregado naqueles dias, está passando por aqui outra vez. A terceira puxada, a revelação dos selos, a revelação dos trovões, a revelação do novo nome, Brana. 7 é o número de Deus, 7 é perfeição, Bran é perfeição, B-R-A-N-H-A-M é perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Ó Deus, ajuda este povo que me ouve por toda parte, que tem a luz desta mensagem para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez. Aqui no Brasil, falando em português, os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez. Aqui no Brasil, falando em português, os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei, trazendo as vestimentas para a noiva do rei.